Eu sou Stanza Skeltiga, eu sou professora de arte floral e estou aqui para apresentar para vocês como é que você pode trabalhar com flores, no caso aqui, como girassol, né? Olha que linda essa variedade de Vincent. É uma variedade nova, lançada agora, que na realidade a semente vem da Sakata e as flores são produzidas no Brasil. Muito interessante essa flor, principalmente pela durabilidade. As folhas, de uma certa forma, não ficam tão rápidos amarelas, elas fazem parte da composição. E a característica principal dela, ela tem uma camada dupla de pétalas, a cor é maravilhosa, né? Ela é um amarelo bem forte, que é a cor do Brasil. Outra característica dela, ela não solta pólen, então ela não suja as toalhas, não suja todos os adereços que você vai usar e de uma certa forma também não atrai insetos. Outra característica muito boa é que o ângulo dela é de 45 graus, então normalmente o que a gente encontra do girassol, ou ela tá bem para baixo, para foco, né, ou então bem para cima. Então essa aqui tá no intervalo, perfeito para fazer arranjos florais. Então agora eu vou mostrar para vocês como que podem inserir essa flor no tema da copa, que é o que nós vamos apresentar no momento. Geralmente os girassóis, eles vêm numa embalagem assim. Então já começa o processo aqui de você cuidar muito bem, né? Tirando esse plástico devagarzinho para não amassar as folhas, porque as folhas, elas fazem parte da composição. Elas não podem estar quebradas, elas não podem estar danificadas. Então quanto mais cuidado você tiver, melhor é. Então é só tirar todo o plástico, né? E aí a gente abre na realidade esse elastiquinho, tira o elastiquinho do cabo. Nunca coloca a flor assim em cima da mesa, coloca com o botão para fora. Por quê? Porque se eu coloco essas pétalas em cima da mesa, vai amassar. E daí nós vamos ter um estrago mecânico. E nesse estrago mecânico, quando dobra a pétala, ela fica preta. Então não é legal. Então tem que tomar cuidado com toda a flor, com toda a folhagem que você vai usar nessa composição. Quando a gente pega essa flor, o próximo passo, né? Tira ele do maço assim. Na realidade, eu gosto de utilizar, olha, tá vendo essa folha? Ela tá um pouco quebrada, né? Então a gente elimina ela, simplesmente tira ela assim fora, perfeito. O resto das folhas, eu acho que faz parte da minha composição, eu vou deixar, né? O que a gente precisa aprender, na realidade, é como cortar, né? Não pode quebrar a haste, não pode cortar com tesoura de poda. Por quê? Porque com tesoura de poda, no cortar, por mais que você faça aquele corte em bicel, que é o diagonal, você primeiro amaceta as hastes, as células, e depois você corta. E na onde que acontece? Que entope as veias, para depois, né? Aí tem um obstáculo para a água chegar até em cima. Então agora a gente vai pegar a haste, né, do girassol, tomando um certo cuidado para que você não estrague as pétalas, né? Por quê? Porque ela é um pouco sensível, como toda flor é sensível. Quando a gente colocar na mesa, na realidade você não pode colocar de cabeça para baixo, né? Tem que colocar sempre para cima e tomando um certo cuidado para que não dobre as pétalas. Porque se dobra as pétalas, ela vai ficar com uma marquinha preta, isso é um dano mecânico. E no dia seguinte vai ficar mais preto ainda e vai piorar, né, a visibilidade do girassol. Então é interessante que você cuide bem dele. E para que ele tenha uma duração, né, uma durabilidade muito boa, a gente tem que fazer um corte perfeito. Então muitas pessoas usam a tesoura de poda. A tesoura de poda não é tão interessante, por quê? Porque quando a gente corta, por mais que seja nesse movimento assim, bicel, que é esse movimento, né, angular, né, a gente primeiro, o que acontece? A gente primeiro amaceta e depois corta. E no que você amaceta, né, do que você faz esse primeiro corte, ele fecha todas essas células laterais. Então dificulta para a água chegar até em cima. É importante então que você use uma faquinha super afiada, não faquinha de serra, aquelas de pão que, né, nós donas de casa usamos para cortar o pão. Não, tem que ser uma faquinha afiada, pode ser qualquer modelo, até aquela uma que a gente usa para descascar batata, que é ótima. Então, como fazer esse processo? Aí você segura a faquinha nessa posição assim na mão, segura o caule e você puxa e ele faz esse corte, né? Abriu as células, então é permitido que a água chegue rapidinho até lá em cima na flor. Olha pessoal, mais uma dica que é super importante.
a gente trabalhar com conservante floral. Isso você encontra em qualquer floricultura, casa que vende acessórios para decoração, eventos, enfim, né? É um pozinho que a gente dilui dentro da água. Isso faz com que a flor dure 3, 4, 5 dias a mais do que o normal. A água não fica turva, você não precisa ficar trocando a água e tem os nutrientes para que ela dure bem. Então é só você pegar um saquinho desse, abrir o saquinho. Em média a gente usa 1 litro de água para cada saquinho e dilui esse pozinho dentro da água, né? Pronto. E depois a gente só mistura um pouquinho, né, para ela se dissolver. Ótimo, já está perfeito. E tá pronto para você colocar o seu buquê, seu arranjo de flores soltas dentro dessa água. Então agora nós vamos mostrar para vocês o cenário que vai ser decorado com girassóis. Aqui eu tenho então uma bancadinha de 2 tamanhos, muito legal, porque isso é uma coisa mais rústica, que isso convém com o tipo da flor, que a flor também é rústica, nas tonalidades do marrom, que também entra nos meus móveis. Então isso é muito interessante quando a gente está trabalhando, a gente pensar nos acessórios para combinar com a flor também, né? Para que tudo esteja em harmonia. Então a ideia é, como esse vaso já está cheio de água, eu colocar vários girassóis de várias alturas diferentes. Então eu vou começar fazendo, né, já com esse girassol aqui, fazendo aquele corte, né, que a gente já ensinou, o bicel, né, e aí a gente insere ele da altura desejada, deixa ele solto ali. E aí a gente vai compondo, tirando as folhas danificadas, como eu já havia falado, né? Mas aproveitando e dizendo que essas folhas fazem parte da composição. Então não há necessidade de sempre tirar todas as folhas. Fazemos o corte em altura diferente, uma mais alta, uma mais baixa. Vou colocar essa bem mais alta. Tirando algumas outras folhas, só para visualizar bem o girassol em si. É legal que a gente coloque algumas flores também de fundo. O que significa isso? Na profundidade, umas flores atrás, porque senão, de uma certa forma, né, parece que é uma coisa achatada, e não é esse o legal. O legal é que você vê profundidade. Então, olha que legal quando a gente olha a flor lá atrás. Nossa, ela tem mais uma florzinha. É essa sensação que a gente tem que passar. Mais um corte bicel, colocando as flores mais soltas. Aqui não tem muita regra, só de repente você fazer alturas diferentes, né? Lados que proporcionam, e não tirando de cena aqueles acessórios que depois eu vou decorar também. Eu não poderia colocar girassol correndo para cá, ou fazendo uma linha para cá, ou correndo para baixo, porque de uma certa forma ele tampa o objetivo, né? Porque tudo tem que estar em equilíbrio. Continuando lá, olha que linda essa. Percebe o ângulo, né, que a gente havia falado, então, de 45 graus. Ela não fica tão pendente para frente e também não olhando muito para cima, fica perfeito. Inclusive essa camada dupla faz com que ela fique mais cheia e tem mais durabilidade. Corte o céu. Tira umas folhinhas de cena assim, para você poder espetar a outra haste, né, no intervalo. E legal isso também, uma mais alta, uma mais baixa, né, uma mais curtinha, uma bem mais alta. Perfeito, né? Para que todas elas tenham a importância dentro da composição, né? Não fazer muito pertinho uma da outra, porque senão elas se confundem. E por ser uma flor bastante expressiva, né, não há necessidade de colocar muita quantidade. Uma dica também que eu tenho que ensinar, que a gente sempre tem que lembrar da proporção. Se eu tenho o tamanho desse vaso aqui, eu não poderia colocar de repente uma bolinha bem pequenininha de girassol, né? Vários girassóis curtos. Não, ele tem que ser proporcional ao vaso, praticamente da altura do vaso, né? Então é uma coisa que a gente também tem que se lembrar, onde você vai colocar.
Um outro detalhe, né, para você que tem um cantinho bonito assim, faça com que as flores fiquem tudo olhando então para frente. Não coloque flores olhando para trás, porque não tem esse cenário necessário, que as pessoas não passam por trás, eles passam só na lateral. Então a visão é de uma frente só. Agora nós vamos colocar um acessório junto, que são esses bambus, né? O bambu normal, só que ele é pintado de amarelo, muito legal também, para incluir, para valorizar o seu trabalho. Então somente a gente espeta dentro assim, vários de tamanhos diferentes, para criar o interesse, uma textura diferenciada. O tom do amarelo fica maravilhoso, porque é o que eu estou usando no girassol, né? Lembrando então que você pode usar vários tipos de vasos, né, para esse tipo de composição, essa estrutura. Só que assim, eu dou como dica usar vasos mais rústicos, pelo fato de ser uma flor mais rústica. Olha esse vaso, que lindo que não é, né? As coisas entram aqui em harmonia. Lembra, pessoal, então aquela hora que eu coloquei a água dentro do vaso de vidro e coloquei o conservante floral? Agora é hora de fazer um buquezinho. Então eu inseri esse meu vidro dentro da cestinha, né? E vou fazer um buquezinho ali. Então a gente faz esse corte em bicel novamente e vamos inserir dentro da água. O que não pode acontecer, de uma certa forma, é você colocar as folhas dentro da água, porque ela apodrece. Então é somente o caule. E aqui eu vou fazer então em tamanhos diferentes, para que faça uma coisa mais espojada, mais solta, mais assim, mostrando também a cestinha. Porque se de repente eu faço um arranjo super redondinho, não aparece tanto a cestinha. E é legal fazer uma coisa mais country, uma coisa mais despojada mesmo. Esse corte em bicel, e a gente coloca ali alturas diferentes também, uma jogando para lá também, porque para lá também tem visão. É importante que a gente feche esses espaços. Uma mais alta, mais baixa. Olha que interessante que tá ficando, né? De uma certa forma, sem folhas, dentro da água. Algumas folhas a gente deixa para compor e as outras a gente elimina, ajustando um pouquinho. Eu acho que tá pronto, então, o meu arranjo bem simples, mas muito significativo. Então agora, para terminar, eu vou colocar o último girassol. A gente também faz esse corte em bicel e coloca um tantinho assim dentro da água. Já é o suficiente, porque ela toma água só nessa parte aqui, tá? Então a gente insere ela aqui na altura. Olha que legal que ficou. E agora, pessoal, eu vou ensinar vocês como que se molha uma espuma floral, porque eu vou utilizar para espetar a florzinha, para ela parar exatamente no tamanho e na posição desejada. Então, normalmente no mercado a gente encontra essas espumas secas de vários tamanhos, formato tijolo, redondo, quadrado, enfim, eu cortei um pedacinho e esse pedacinho ele tá seco. Então a gente pega um recipiente com água e a gente joga esse floral sozinho, deixa ele afundar sozinho até embaixo, tá? Por quê? Porque se eu empurrar para ele molhar, em volta dele ele vai ficar todo molhado, mas por dentro não. E na hora que eu vou espetar a flor, ela vai estar seca. Então é necessário deixar ele afundar sozinho, tá? Então, como vocês podem ver, pessoal, ele já afundou sozinho. Lembrando que não pode empurrar. Tá todo umedecido, ele até pinga um pouquinho. Aí nós vamos colocar ele dentro de um plástico, tá? Por quê? Porque na realidade vai ser como um reservatório de água, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar um pouquinho de água aqui para ele manter. Olha como ficou legal o reservatório. Então a gente fecha aqui, segura o plástico, abaixa ele só um pouquinho, porque eu preciso, né, para colocar a haste bem ao centro. E pelo fato de eu usar esse tamanco, eu não tenho como colocar água aqui dentro. Então a gente usa uma espuma protegida então com o plástico. Coloca ele aqui dentro e só insere aqui dentro e pronto. Só colocar a flor agora. E agora então nós vamos colocar o girassol. A gente normalmente mede o tamanho que você quer colocar. Essa eu vou tentar colocar nessa altura, então a gente mede. E aí nós vamos pegar aqui, nessa medida, vamos cortar ele em bicel. E aí a gente espeta dentro da espuma.
Olha que legal, né? E automaticamente ele meio que conversa com esse arranjo, né? E que conversa com esse arranjo aqui. Então é interessante essa triangulação também. Agora então nós vamos colocar o girassol bem curtinho, né? Por que eu vou colocar ele bem curtinho? Para aparecer o tamanco, porque se eu for fazer bem comprido, daí fica aquela haste sem nada e depois embaixo para fechar fica mais difícil. E assim fica super interessante, porque daí eu tenho uma triangulação aqui, tanto com essa e esse arranjo aqui. Parece que eles se conversam e isso é legal da gente poder fazer, principalmente que nós estamos trabalhando com alturas diferentes aqui. Né? E como nós vamos trabalhar então agora com o tema da Copa, a gente vai colocar adereços da Copa. Aí eu vou pegar, por exemplo, né, que tem agora muito nessas bandeirinhas, de repente eu posso fazer ela como ficar uma toalhinha, a gente ergue aqui um vaso, coloca ela aqui em cima, fica super legal. E para finalizar, então, nós temos mais um adereço, que é uma bolinha. A gente simplesmente coloca aqui em cima, né, para agregar valor. E, de uma certa forma, que eu tô criando um cenário, né, muito interessante, tanto para dona de casa ou para você que quer fazer um pequeno evento, né, chamar a galera para torcer. E aproveitando, então, mostrando a nova variedade do girassol Vincent. Então vamos lá, galera, vamos aproveitar essa época, que é a época de Copa, chama a turma para sua casa, decore sua casa, né? Olha que girassóis lindos, que acessórios lindos que a gente coloca. Tudo isso para ter realmente como uma dica para você florescer, para você decorar o seu ambiente.